partir de agora, na Converte Rádio Web, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Conjunto Augusto Franco, com o pastor Fábio Nascimento. Eu quero trazer uma palavra nessa noite sobre o maior projeto da história. Qual foi o maior projeto da história? Alguns diriam que o maior projeto da história brasileira foi o que Oscar Niemeyer fez, porque ele projetou Brasília, uma cidade que foi toda projetada, né, toda desenhada. Eu tive lá no museu JK e vi os rabiscos de Oscar Niemeyer. Mas Oscar Niemeyer é um mortal. O projeto dele pode ruir, porque Brasília, embora seja a capital do nosso país, né, se tornou uma república que vocês sabem muito bem do que se tornou. A moral e os bons costumes passam longe de muitos ali no Congresso, que também foi projetado. Alguém diria que Nova York foi um grande projeto. Alguém poderia dizer que Paris foi um grande projeto. Mas eu não quero falar dos projetos do homem. Eu quero falar do projeto de Deus. Amém? Porque o maior projetista da história foi o Senhor Deus. E o maior projeto dele não foi criar o sol, a lua, as estrelas. Não foi criar os planetas, os anjos, os arcanjos, os querubins. Eu quero mostrar para vocês qual foi o maior projeto de Deus. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Por que, pastor? Este é o maior projeto da história. Porque a Trindade um dia decidiu fazer o homem, amém? A Trindade disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E no verso 7 do capítulo 2 do primeiro livro da Bíblia: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo de número 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Versículo 18: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea, ou seja, seja capaz. A mulher tem a capacidade de preencher aquilo que falta no homem, amém? E o que é que falta no homem muitas das vezes? O companheirismo. Porque Deus, ao criar o homem, a fazer esse projeto maravilhoso, viu que faltava algo no homem. Já tinha os rios, as florestas, os animais. Já tinha um serviço para o homem. Porque Deus, ao criar, Ele agora delega, Ele atribui uma função ao homem, que Ele ia cultivar, Ele ia cuidar do jardim. Porque Deus fez o homem para trabalhar, amém? A ociosidade, ela prejudica o ser humano. Desde o princípio nós vemos que o projeto de Deus está incluso em que o homem se movimente, em que o homem tenha uma atividade. E quando o homem fica sem atividade, ele fica como minha filha de 7 anos que chegou ontem e disse assim: meu pai, eu estou entediada porque eu estou de férias, eu não estou estudando. E quando alguém fica sem fazer nada, ele se sente entediado, né? E ele busca alguma coisa para fazer. E muitas das vezes essas coisas que ele busca para fazer não agrada a Deus. Mas nós precisamos buscar coisas que agradem ao Senhor, amém? Deus, quando criou Adão, como esse projeto maior, Ele criou Adão com um propósito, amém? Que Adão vivesse para a glória dele, que Adão vivesse para agradar a Ele, que Adão vivesse em comunhão com Ele. E esse ainda é o desejo de Deus, é o projeto de Deus para cada um que está aqui nessa noite. Deus te quer agradando a Ele, amém?
Deus te quer perto dele. Deus te quer andando com ele. Porque há uma diferença quando alguém passa a andar e a ouvir a Deus neste mundo. As decisões são diferentes quando alguém ouve a Deus. O projeto de Deus foi maculado pelo pecado, porque o homem deixou de ouvir a Deus e foi ouvir a serpente e caiu. E nós conhecemos um pouco da história. Nós sabemos as consequências em que o pecado trouxe para a humanidade. Mas eu quero frisar no que diz o verso 18, que é o que me interessa nessa noite. Deus formou uma família, amém? Porque a família é o projeto mais importante de Deus, amém? Diga comigo nessa noite, mais uma vez, eu descubro que a família é projeto de Deus, amém? A família é um projeto de Deus. A família da irmã Carmen é um projeto de Deus. Da nossa irmã Carmen Dantas Siqueira, que é filha de Dona Railda e de seu Odilon. Amém? Que conheceu este varão por nome Petrúcio, que veio lá de Ipanema. Amém? Estou dentro da história. E Deus fez um projeto que vocês se conheceram no bairro Santo Antônio. O senhor era um motorista de Kombi, não é isso? O senhor não dirigia uma Kombizinha? E Deus, que é soberano e que traça os seus planos, mas para contar uma história tão bonita dessa, eu preciso de um fundo musical. Eu preciso daquele Vivaldi aí, meu filho. Porque são uma história de 50 anos. Amém? Não são 50 anos? Não são 50 dias? O pastor Josué Gonçalves disse que o matrimônio, ele é uma viagem. E essa viagem começou no ano de 1967. Lá no bairro Santo Antônio, seu Petrúcio, filho de seu Heraldo e Dona Benedita, que veio de Santana de Ipanema, e que depois de os conhecerem, Deus te deu o primeiro filho, que em memória dele, que já está nos braços de Deus, o Marcos Vinícius, que nasceu em 67. E depois, em 1969, nasceu o Laércio Siqueira Nunes, que está aqui, esse homem bem afeiçoado. E depois Deus, porque toda a família, para ficar bonita, tem que ter uma mulher, para completar a bênção, Deus lhe deu a Ana Cláudia Siqueira, que está aqui nessa noite. Mas para ficar completa, porque toda mãe um dia vai ser vó, aí Deus lhe deu a Giovana, que está aí do seu lado. Esse projeto de Deus, faltava um carimbo, faltava um selo. E este selo nós vamos, como igreja, como ministro, lhe conceder nessa noite. Dona Carmen e seu Petrúcio, na pessoa de Jesus Cristo, Senhor dessa igreja, a qual nos concedeu como ministro do Evangelho e o conselho desta igreja, na pessoa do Jorge Eduardo, bem antenado. E ele disse: pastor, daremos um presente à nossa irmã Carmen. Nós daremos para ela a cerimônia, para que os votos matrimoniais deles agora possam ser selados diante de Deus. Amém? A única coisa que faltava, porque alguns dizem assim, que o casamento é a convivência. Vocês já passaram pela fase da convivência. Afinal de contas, são 50 anos convivendo. Vocês já passaram as flores da juventude. Já passaram pelo outono. Já passaram pelos invernos da vida. Já passaram pelos anos de sequidão, pelas provações. E vocês nessa noite podem dizer que na saúde
e na doença. Estão caminhando lado a lado. E Deus os trouxe para esta igreja, para que nessa noite eu possa fazer uma oração por vocês. Mas para fazer essa oração, que é uma oração da bênção nupcial deste projeto de Deus, de selar esta família com esta cerimônia. Amém? José Helder, solta aquela música clássica que vocês verão que está acontecendo aqui nessa noite. Eu quero convidá-los aqui à frente. Venham cá os dois agora, os filhos também venham. Nós vamos fazer aquilo que já foi lido nessa noite. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. A igreja fica de pé, estenda as mãos para cá. Eu quero ler um texto do Salmo 128. E depois eu vou orar por vocês. E eu vou perguntar a ele se continuará aceitando por mais 50 anos essa mulher que está ao seu lado. E eu vou perguntar a ela se mais 50 anos ao seu lado. A palavra de Deus diz que bem-aventurado, no Salmo 128, é aquele que tem e que anda nos seus caminhos, porque do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz será e tudo irá bem. O verso 3 diz que a tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, e os teus filhos que estão aqui, eles são como os rebentos da oliveira, a roda de tua mesa. E eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Eu vou fazer uma pergunta porque eu tenho que cumprir o protocolo. O senhor Petrúcio, diante de Deus e de todas essas testemunhas, o senhor afirma que mais uma vez recebe 50 anos depois a nossa irmã Carmen como sua única e legítima esposa? Recebo, sim. Irmã Carmen, depois de 50 anos andando ao lado deste homem, agora diante de Deus e dessas testemunhas que está sendo registrado no céu, a irmã recebe este homem para continuar amando, respeitando, até que a morte ou o arrebatamento o separe. A irmã recebe esse homem? Sim. Amém. Então vamos orar, não tendo mais nada. Eu quero abençoá-los em nome da Trindade Santíssima que está aqui nessa noite. Deus, tu que criaste a família e estabelecesse para que eles fossem um. A tua palavra diz que o homem deixará a sua casa e se unirão a mulher, e os dois serão a só carne. E eles se tornaram uma só carne. E agora, diante de Deus e dessas testemunhas, estão renovando os atos matrimoniais. E eu estou, em nome de Jesus Cristo, revestido da autoridade que me foi concedido como ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, dando-lhe a bênção matrimonial nessa noite. E declarando diante de Deus e destas testemunhas, que eles sejam felizes para sempre. E que os seus filhos e que ainda os seus netos, se virão outros, sejam também abençoados e guardados pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Jacó. Nós queremos, em nome de Jesus, ligar essa bênção nessa noite, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Amém. Dos parabéns. Agora, Helder, aquela dos parabéns, filha aí. Vai fechar bonito. Agora é dois parabéns. É os parabéns pela cerimônia. Vocês podem dar os parabéns aqui, porque diante de Deus, esses agora estão com a bênção da Igreja Presbiteriana, mais do que casados, ligados espiritualmente.
tudo que realiza um homem é uma família. E eu sei que seu Petrúcio é um homem realizado, pois tens uma família. Eu sei que a irmã Carmen és uma mulher realizada, porque Deus lhe deu uma família. E vocês são privilegiados por terem um pai e uma mãe presente. Abrace e ame eles todos os dias, porque é um privilégio ter um pai e uma mãe. Eu já não tenho mais esse privilégio de poder abraçar e tocar no meu pai e minha mãe, mas os dias que tive foram dias felizes e maravilhosos. Então que vocês possam agora continuar caminhando com eles até o último dia que Deus lhe conceder aqui nessa terra. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Podeis sentar em nome de Jesus. Viu, irmã Carmen? Eu poupei um pouco das emoções, mas esse é um dos presentes que o conselho desta igreja está concedendo para a irmã nessa noite. Esta simples e singela cerimônia que eu sei que estava no coração de Deus e também no coração da irmã. Amém? E esta mulher que eu posso definir pelos 4 anos que conheço a irmã Carmen, a sua sinceridade, a sua autenticidade e transparência é as virtudes que mais me chamam a atenção. Porque Carmen, és uma mulher sincera, mas também és uma mulher generosa. E uma mulher que, aonde chega, eu sei que faz a diferença. Pela sua alegria, pela sua sinceridade em falar as coisas com clareza. E essa é uma das virtudes que agrada o coração de Deus. Virtudes que faltaram em Adão e Eva quando pecaram. Quando Deus chegou e perguntou-lhe para Eva o que tinha acontecido após a queda, ela disse: e a serpente? Adão disse: a mulher que tu me deste. E nós vivemos em uma sociedade em que transfere a responsabilidade. E nós não podemos de forma alguma transferir responsabilidade. Cada um dentro de uma família tem uma responsabilidade. O homem tem a responsabilidade de ser o cabeça, o provedor, o protetor do lar. A mulher tem a responsabilidade de ser a auxiliadora do seu esposo. E quando os papéis não são cumpridos conforme Deus estabeleceu, aí a família passa a ter problemas. Por que que nós vivemos em um mundo de lares desestruturados? Porque lhe falta o supremo construtor, o supremo projetista, que é Deus, o Senhor. Falta-lhe Cristo, a pedra angular. Sem Cristo, nenhuma construção dará certo. Sem a palavra de Deus, nenhuma construção dará certo. Jesus contou-lhe uma parábola sobre aqueles que edificaram a casa sobre a rocha, aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, e aqueles que construíram a casa sobre a areia, em que ouvem e não praticam, e que vêm os ventos e vêm as ondas e destrói. O que é que eu aprendo nessa noite? Para que aquilo que Deus projetou continue dando certo, eu tenho que cada dia ouvir a voz dele, a palavra dele, e praticar. Porque assim a minha casa será uma bênção. A minha família, a família da irmã Carmen, será as mais abençoada quando todos assumirem a responsabilidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus, porque disse-lhe Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saia da boca de Deus. Dinheiro é bom, mas acaba. Os bens acabam, mas passará os céus e a terra, disse Jesus. A minha palavra não há de passar.
Esta palavra que alcançou há muito tempo atrás a irmã Carmen, alcançou o Petrúcio e alcançou tantos outros que estão aqui e outros que não estão aqui nessa noite. Se há alguém entre nós que ainda precisa ter um encontro com a palavra, não com a religião, porque eu sei que direto ou indiretamente todos têm uma religião, mas nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Nós precisamos daquele que projetou a família como o maior projeto. E a família, para dar certo, ela tem que estar nos pés de Jesus Cristo. Ela tem que estar agradando a Deus, porque só assim terá paz no lar. Só assim terá felicidade no lar. O texto que li do Salmo 128 diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. A palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz do homem que anda no caminho de Deus. Feliz da mulher que obedece a Deus. Feliz irmã Carmen por estar nesse caminho. Feliz seu Petrúcio por conhecer e caminhar com Jesus. E feliz todos nós que conhecemos e que queremos prosseguir servindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar todos de pé, aqueles que puderem. Você vai abraçar a pessoa e vai dizer que ela tem valor nessa noite, viu? Que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Segura nas palmas. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.
Louvado seja Deus. Amém. Deus querido santo, nós te agradecemos por essa noite, por estarmos reunidos. E nessa noite rendendo graças ao Senhor pela vida da nossa irmã Carmen, por mais uma primavera na tua presença. Eu sei que tu a sonda e a conhece desde o ventre da sua mãe. Tu a escolheste para que ela possesse ser a serva do Senhor, Pai, fazendo diferença neste mundo. Que ela continue sendo sal e luz desta terra. Que ela continue sendo uma coluna na família Nunes, ó Pai. E que todos vejam nela um exemplo de fé, de determinação. Ó Deus, abençoe a todos que vieram a este lugar. Concede-lhe um retorno em paz, em segurança. E que a graça do Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão, a consolação do Santo Espírito, continue a repousar sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. 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 Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz. Cumprimente seu irmão na saída. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz. Acabamos de apresentar na Converte Rádio Web, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Conjunto Augusto Franco, com o pastor Fábio Nascimento.